Sabe, profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, elas sempre geram um misto de fascínio e, vamos ser sinceros, bastante confusão também, né? Então, a ideia aqui é a gente mergulhar nas fontes para entender como a interpretação católica tradicional decodifica esses sinais tão antigos. Essa é uma daquelas imagens da Bíblia que, uau, é muito poderosa. E claro, quando acontecem fenômenos como as luas de sangue, é super natural que todo mundo volte os olhos para essas profecias. Mas o que elas querem dizer de verdade? Pois é, aí que entra a grande questão. Será que a gente deveria estar tentando decifrar um cronograma, uma agenda literal para os acontecimentos? Ou será que as fontes, na verdade, nos convidam para uma leitura mais profunda, uma interpretação que vai bem além do sensacionalismo? Então vamos lá, vamos fundo nisso. Para começar, antes mesmo de tentar interpretar os sinais, a gente precisa entender primeiro como a profecia funciona dentro dessa perspectiva. Deixar um pouco de lado as manchetes e focar na estrutura. A primeira chave para entender isso tudo é que não se trata de um jogo de adivinhação, sabe? A profecia bíblica, segundo as fontes, muitas vezes se realiza em diferentes momentos, com intensidades diferentes, quase como se revelasse um padrão. Um jeito de Deus agir na história. E olha só, isso já abre a porta para um dos conceitos mais importantes para essa interpretação. A ideia de que uma única profecia pode sim se cumprir várias vezes e cada vez de uma forma ainda mais profunda. Isso aqui é fundamental. Em vez de pensar, isso já aconteceu, então a profecia acabou, a visão é outra. Um cumprimento que já aconteceu no passado pode ter sido só uma sombra, sabe? Um ensaio para algo muito maior que ainda está por vir. Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo prático. A profecia que Natã fez a Davi. Ela se cumpriu com Salomão, que construiu o templo, mas de uma forma imperfeita, temporária. Séculos depois, ela se cumpre de novo, mas de forma plena, total, eterna em Jesus. É a mesmíssima profecia com duas realizações, uma muito mais profunda que a outra. Ok, então com essa ideia na cabeça, de que uma profecia pode acontecer mais de uma vez, como é que a gente olha para o livro profético mais famoso de todos, o Apocalipse, como essa chave se encaixa nele? Bom, na hora de ler o Apocalipse, as fontes dão um alerta importante. Cuidado com dois extremos. O primeiro erro é achar que é só um livro de história disfarçado, falando de coisas que já passaram. E o segundo erro é tratar o livro como se fosse uma bola de cristal para adivinhar o futuro. A proposta aqui é pensar de um jeito bem diferente. Em vez de uma linha reta, do começo ao fim, o Apocalipse seria como uma espiral. Ele conta a história da luta entre o bem e o mal 6 vezes, do início ao fim. Só que a cada vez ele adiciona mais detalhes, aprofunda o simbolismo. É fascinante. Beleza, tendo essa estrutura na mão, a gente já pode começar a decifrar alguns daqueles símbolos famosos da chamada Grande Tribulação. E aqui, olha, aqui tem um ponto que muda tudo. A Grande Tribulação não seria sobre o caos cósmico lá fora, mas sobre a própria igreja vivenciando a sua paixão, de um jeito muito parecido com a paixão de Cristo. Vamos começar com o sol que escurece. A interpretação aqui não é necessariamente literal, astronômica. É um símbolo de um mundo onde a verdade de Cristo, a luz dele, fica ofuscada, onde a fé vai perdendo seu brilho na sociedade. E, seguindo essa mesma lógica, a tal da lua de sangue também ganha um significado todo novo. Pensa bem, a igreja, como a lua, não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo, que é o sol. Quando essa lua fica vermelha, da cor de sangue, simboliza o sangue dos mártires, o sofrimento dos fiéis. E para fechar essa parte dos símbolos, temos as estrelas caindo. Essas estrelas representariam os próprios fiéis. Em tempos de grande provação, de grande aperto, aqueles cuja fé não está muito bem enraizada acabam se afastando, acabam caindo do céu da fé. Ok, então a gente chega numa pergunta que é inevitável, né? Se a ideia não é ficar prevendo data, se não é um cronograma, para que serve tudo isso? Por que esses sinais todos são dados? E a resposta, o coração da coisa toda, é essa. Toda essa linguagem dramática, todos esses símbolos, tudo aponta para uma única mensagem. Não é sobre quando vai acontecer, mas sobre como. Como a gente deve viver agora, hoje, em estado de prontidão. A parábola das 10 virgens que as fontes citam resume isso de um jeito perfeito. A grande diferença entre as prudentes e as insensatas não era ter a lâmpada da fé.
Todas tinham. A diferença estava no azeite de reserva. O que importava não era a fé inicial, mas a perseverança, a preparação para uma longa espera. E é com isso que a gente fica. A reflexão final que tudo isso provoca. Se o objetivo da profecia não é dar um mapa do futuro, mas sim nos preparar para viver o presente com fidelidade, a verdadeira pergunta que ecoa através dos séculos é: o que significa ter azeite de reserva? O que significa estar pronto?